Racers! Estou aqui hoje para ensinar vocês definitivamente como escolher a caixa quente correta para a sua turbina. Mas antes de eu começar, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, que é a forma Racer, você sabe, mais fácil e rápida de você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Metal Horse e no mundo da alta performance. Então, já se inscreve aqui, deixa o like e se você curte turbinas, deixa o seu comentário, que eu faço questão de responder todos eles e no final tenho certeza que você vai deixar aí dúvidas e comentários muito legais para a gente trocar essa ideia aqui pelo canal da Metal Horse. Bom, Racers, vamos lá. Vocês sabem que a Garrett nomeou a Metal Horse como distribuidor oficial da linha de performance no Brasil e a gente tem aí essa responsabilidade de ensinar a galera como escolher o melhor turbo para o seu carro. E, além disso, eu quero aproveitar e deixar aqui o link, que tem um curso muito legal, que tudo que eu estou falando aqui vai ter lá naquele curso com muito mais detalhes, com material muito mais completo e que, inclusive, vai te gerar um certificadinho. Você vai ser uma pessoa certificada aí pela Garrett com um conhecimento bastante interessante sobre turbos e eu recomendo fortemente que você faça esse curso, é um curso muito legal. Você aí que é preguiçoso e não vai lá fazer o curso, então presta atenção um pouquinho em mim aqui para ver se a gente consegue transmitir um pouquinho de conhecimento e que você aprenda um pouco mais como escolher o turbo correto para o seu carro. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho dois universos completamente diferentes aqui. Eu tenho uma caixa quente de aço inoxidável com todas as portas V-Band, tá? Então, desde o acoplamento na turbina, a saída do escapamento e o acoplamento no coletor de escape, tudo V-Band, certo? E aqui eu tenho uma caixa quente que ela não é V-Band, né? Ela é T3, tá? Ela faz a junção na turbina por flangeamento e ela tem a saída quente, né, valvulada, ou seja, ela trabalha com a wastegate integrada na carcaça. Então a gente tem aqui dois mundos completamente diferentes para eu explicar para vocês um pouquinho dos detalhes que você tem que se atentar e das diferenças que você vai obter de performance no seu carro com a compra de uma caixa quente correta para a sua turbina, tá? Bom, vamos lá. Então, primeiro dos mundos, primeira coisa que a gente tem que escolher é o material, certo? Basicamente, hoje existem dois tipos de material para caixas quentes de turbina, tá? Você tem o aço fundido, né? O ferro fundido, que é o material mais comum e que se tem que tomar um cuidado muito grande, que por ser um material comum, muitas vezes existem ligas ou reciclagens ou enfim, estruturas de fundição de materiais que não são muito confiáveis. Então quando você vê ali, a caixa quente do fulano rachou, ou trincou a caixa quente, ou a caixa quente ovalizou, enfim, isso em geral é sinal de que o material da caixa quente não é um material adequado, tá? Então sempre que você for buscar caixas quentes, no caso da Garrett, a Garrett tem uma família muito grande de caixas quentes e a Metal Horse também produz algumas caixas quentes para alguns determinados modelos de turbina Garrett com uma excelente qualidade, tá? O outro material é o aço inoxidável, certo? Que ele é uma liga, obviamente, de aço inoxidável. Cada marca aí tem a sua liga também, tá? O aço inoxidável, por ser um produto mais caro e por menos empresas fazerem, é muito mais difícil você encontrar uma caixa de aço inoxidável que não seja de boa qualidade, tá? No final do dia, a grande verdade é essa. No futuro pode ser que possam existir caixas de aço inoxidável, especialmente muito baratas, ou enfim, que não tenham a qualidade, mas na realidade de hoje do mercado, tá? É muito difícil você encontrar uma caixa de aço inox de baixa qualidade. Geralmente as caixas são sim de boa qualidade, certo? Bom, vamos lá. Depois do material, a gente tem que olhar qual que é o pé da turbina, certo?
O pé ele é determinante porque você vai acabar optando por caixas quentes V-band ou caixas quentes do padrão T, né? Que são essas flanges de 4 parafusos aqui, tá? As caixas quentes V-bands, elas têm algumas vantagens e algumas desvantagens em relação ao pé T, certo? A vantagem da caixa quente V-band principal é na montagem e desmontagem. Então, para carros de competição, ela faz muito sentido, porque você vai estar tirando turbina, botando turbina, fazendo isso numa velocidade mais rápida, com uma frequência maior. Então, a V-band faz todo sentido, porque em vez de você tirar 4 parafusos e muitas vezes numa localização ruim e tal, não sei o que, você vai tirar um parafuso da flange, da abraçadeira, né? E vai tirar a turbina fora. Desvantagem: o sistema V-band é muito bom, mas com a questão de montar, desmontar, às vezes você pode ter algum dano na abraçadeira, uma porca que o travante não tá legal, alguma coisa assim, e você ter um afrouxamento dessa turbina. Num carro que você está montando e desmontando toda hora, isso não é tão significativo, porque você vai estar conferindo isso direto. Agora, num carro de rua, que você vai montar isso uma vez a cada, sabe Deus quanto tempo. A gente espera, né, que você não vai engolir uma turbina por semana. Então, você vai ter uma frequência de manutenção menor. Então, o padrão T, ele funciona muito bem. Ele é bastante seguro, ele trabalha com uma juntinha. Você vai usar os 4 parafusos ou 2 parafusos e 2 prisioneiros. Às vezes o pessoal faz para ficar mais fácil, mais simples a instalação. Então, é uma coisa de você ver no seu carro especificamente o que vai ser melhor. As caixas quentes V-bands também, de forma geral, elas são um pouquinho mais curtinhas, tá? Elas ficam mais curtas aqui porque elas não têm o tamanho todo do pé. Então, em carros que têm uma dificuldade maior de espaço, você vai acabar enfrentando essa situação que, em alguns casos, a V-band pode te ajudar, tá? Terceiro passo: se você vai seguir para uma caixa quente free float, tá? De fluxo livre, tá? Ou uma caixa quente valvulada. Se você utiliza uma caixa quente free float, você vai precisar de fazer uso de uma válvula wastegate, tá? Eu vou deixar aqui o vídeo que tem a linha de wastegate externa completa da Garrett, tá? É um vídeo bem legal, o lançamento foi mundial da Garrett, eu gravei lá no cima. Recomendo aí, depois de terminar esse vídeo, sei lá, assistir, que tem um conteúdo bem interessante, tá? Mas então, aí a gente tem essa opção da caixa quente free float ou da caixa quente valvulada. No caso da valvulada, você não vai utilizar uma válvula wastegate externa. Você vai utilizar só um atuador que ele vai preso ali na caixa fria e ele faz o trabalho aqui de abrir e fechar essa portinhola. Esse sistema é muito bom para projetos que não são de extrema potência, onde muitas vezes você precisa de um fluxo muito grande de uma wastegate. Esse sistema funciona muito bem, ele demanda muito menos manutenção do que um sistema de wastegate externa, né? Especialmente se você usa um wastegate que não seja um wastegate da Garrett, por exemplo, você usa um wastegate aí dessas baratinhas que vão te dar problema de membrana, vai perder parafuso, vai cuspir nipple, enfim, a wastegate integrada na carcaça da turbina, ela é muito boa aí também para carros de rua, especialmente. Ela funciona muito bem. Existem atuadores com regulagem de molinha, dá para você usar boost control, é bem legal. A gente mesmo tem um atuador bem interessante aí que pode ser utilizado na maior parte das turbinas, tá? Então, definir se você vai para uma caixa quente free float ou para uma caixa quente valvulada, certo? Vamos lá, AR. AR é um grande desafio aí para as pessoas entenderem que AR não é tamanho, tá? AR é proporção. E aí que mora o perigo. Muita gente fala, eu tenho uma turbina .70. Gente, .70 você pode ter uma 2867 é .70 e uma 4202 é .70. Eu tenho outro vídeo, eu vou deixar aqui para vocês, que eu explico com detalhes essa questão do AR de uma turbina para outra. Eu acho que é um vídeo bem interessante, que você pode, para entender melhor o AR. O que eu vou falar de AR hoje é a diferença do AR na caixa quente. O que você vai ter com o AR ou com outro AR, tá? De forma rápida, para quem não sabe, o AR ele é a área, tá, dividido
pelo raio, tá? E daí que vem o A e o R, tá? Qual área, qual raio? A área dessa seção central da turbina aqui, então essa seção central da turbina, a área daqui, tá? Dividido pelo raio do topo da turbina até o centro do conjunto rotativo, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma turbina que é uma R064 e aqui eu tenho uma turbina 101. São famílias diferentes, mas a proporção não é nem tão diferente assim. Dá para você ver direitinho qual que é a maior diferença, porque eu conseguiria ter, obviamente, um AR101 numa caixa quente dessa de GTX 28, por exemplo, e eu tenho a R064 nessa caixa quente, que é uma caixa quente de G35, tá? Então a gente tem aí os múltiplos ARs dentro das famílias. Se você ver, lembra que eu falei, que é a área sobre o raio, a área desse cara aqui é muito maior, olha a diferença de tamanho. Tá vendo? Então essa área aqui é muito maior que essa. Então, por exemplo, essa caixa quente que é 101 aqui da G35, quando ela é 064, isso daqui é fininho. Ela diminui praticamente pela metade aqui. Isso daqui ele afina o caracol, tá? O caracol é um caracol fininho, esse aqui é um caracol bem mais largo. Da mesma forma, da GTX 28, essa daqui é uma 064, é um caracol fininho. Quando a gente vai aí para um AR maior, a gente tem 086 e tudo mais, ela dá uma engrossada aqui no AR, tá? No AR não, né? Desculpa, no caracol, tá? Bom, o que esse AR faz na performance da sua turbina? O AR, ele vai funcionalmente, é como se você estivesse assoprando num cone. Então imagina, sabe uma vuvuzela? Que, Maurício, bota aí uma vuvuzela. Tá vendo o som dessa vuvuzela? Esse som é pelo formato da vuvuzela. Se você tem uma ponta fina ali onde você coloca a boca para soprar e o final é mais fino, ele vai fazer um barulhinho mais fino. Se você bota uma boca mais larga, ele vai fazer um barulho mais largo. Por quê? Isso tudo tem a ver com a velocidade que o ar vai ser impresso pela caixa quente da turbina. Lembra, aqui é uma carcaça uma carcaça de turbina, tá? A carcaça compressora é a carcaça fria, que vai comprimir o ar. Aqui, basicamente, a gente está pegando o ar que vem do coletor de escapamento, certo? E afinando ele para aumentar a velocidade. Então aqui você está aumentando a velocidade do ar. Quanto mais você afina, mais velocidade você tem. Quanto menos você afina, menos velocidade você tem. André, mas então o AR menor, ele vai dar mais velocidade, certo? Então ele é melhor? Mais ou menos. Aí que é o pulo do gato. Uma caixa quente muda completamente o comportamento da turbina. Se você pegar a mesma turbina, certo? E utilizar uma caixa quente 064 e uma caixa quente 101, o que vai acontecer? Na 064, a curva de potência dessa turbina vai ser muito mais, vai crescer muito mais rápido e depois ela vai estabilizar, certo? Por quê? Porque a pressão que ela gerou esgotou a capacidade da turbina. A turbina fica com uma capacidade menor, ela acende mais rápido e morre. Uma caixa quente grande como essa, 101, é o contrário, ela demora mais para acender, ela vai chegar em um pico mais alto. Então essa caixa quente ela vai entregar mais potência final, mas ela vai ser mais morta de baixa rotação. E uma caixa quente intermediária vai fazer aí essa linha intermediária. Ela vai acender entre uma e outra e vai chegar a uma potência intermediária entre uma e outra. Então tudo tem a ver com como a turbina vai entregar a potência, tá? E, obviamente, a potência de pico que essa turbina vai te dar. Por quê? Quanto menor o AR, maior a contrapressão que você tem dentro da caixa quente. Quando a pressão que você tem no escapamento está igual ou maior do que a pressão que você tem saindo do cabeçote, você não consegue aumentar a pressão da turbina. É como se o próprio escapamento freasse o eixo da turbina. E aí a turbina chegou no limite, por isso que ela chega nessa estabilidade. Então o AR da caixa quente ele vai ser diretamente correlacionado à performance que você vai ter na turbina. Pode ser uma turbina grande, que acende mais rápido, ou uma turbina menor, por exemplo, que vai
pegar mais tarde e vai empurrar mais potência. Isso tudo é o que você precisa entender dentro de como o seu cabeçote foi desenvolvido, do fluxo do cabeçote que você tem e de como vai ser o uso do carro. Então, por exemplo, um carro que tem que estar sempre aceso e vai trabalhar em giros médios, ele tem que ter um AR menor de caixa de turbina. Um carro que vai trabalhar em giros mais altos e ele tem que entregar a potência de forma mais progressiva, tem que ter um AR maior. E aí você vai ajustando de acordo com o seu uso. Por exemplo, um carro de drift, ele vai trabalhar muitas vezes com AR um pouquinho menor, um carro de track day vai trabalhar às vezes com AR um pouco maior, um carro de rua ou de milha, ele vai trabalhar com AR médio ou um AR maior, dependendo de quanto que vai ser o percurso que ele vai fazer. Então, um carro de arrancada de 400 metros, ele não vai, de 201 metros, desculpa, ele não vai usar o mesmo AR de um carro que vai fazer uma milha lançada ou uma prova de 800 metros. Ele vai ter outro perfil de entrega de potência. Beleza? Bom, Racers, eu acho que deu aí para explicar para vocês um pouquinho mais sobre essa relação de caixas quentes de turbina e o que isso influi na performance do seu carro. Eu vou deixar aqui 3 vídeos bem legais aí falando sobre turbinas Garrett e contando um pouquinho mais para vocês aí sobre como as turbinas funcionam e o que elas podem trazer de melhor na performance do seu carro. Beleza? Vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui. Falou? Valeu, Racers!